Junho 6, lendo a história de Deus. 1 Reis 7 e 8 e Salmo 11. 1 Reis 7. Salomão constrói o seu palácio. Salomão levou 13 anos para terminar a construção do seu palácio. Ele construiu o palácio da floresta do Líbano com 100 côvados de comprimento, por 50 côvados de largura e 30 côvados de altura, sustentado por 4 fileiras de colunas de cedro, sobre as quais se apoiavam vigas de cedro aparelhadas. O forro de cedro ficava sobre as 45 vigas, 15 por fileira, que se apoiavam nas colunas. Havia janelas dispostas em 3 fileiras, uma em frente da outra. Todas as portas e todos os batentes eram retangulares, dispostos de 3 em 3, um em frente do outro. Fez um pórtico de colunas de 50 côvados de comprimento por 30 côvados de largura. Em frente havia outro pórtico com colunas e uma cobertura que se estendia além das colunas. Construiu a sala do trono, isto é, a sala da justiça, onde fazia julgamentos, e revestiu-a de cedro desde o chão até o teto. O palácio para sua moradia, no outro pátio, tinha um formato semelhante. Salomão fez também um palácio como esse para a filha do faraó, com quem tinha se casado. Todas essas construções, desde o lado externo até o grande pátio e do alicerce até o beiral, foram feitas de pedras lavradas de qualidade superior, cortadas sob medida e desbastadas com uma serra nos lados interno e externo. Os alicerces foram lançados com pedras grandes de qualidade superior, algumas mediam 10 côvados e outras 8 côvados. Na parte de cima havia pedras lavradas de qualidade superior, cortadas sob medida e vigas de cedro. O grande pátio era cercado por um muro de 3 camadas de pedra lavradas e uma camada de vigas de cedro aparelhadas, da mesma maneira que o pátio interior do templo do Senhor com o seu pórtico. Os utensílios do templo. O rei Salomão enviara mensageiros a Tiro e trouxera Hurão, filho de uma viúva da tribo de Naphtali e de um cidadão de Tiro, artífice em bronze. Hurão havia recebido sabedoria, entendimento e conhecimento para fazer todo tipo de trabalho em bronze. Apresentou-se ao rei Salomão e fez todo o trabalho que lhe foi designado. Ele fundiu 2 colunas de bronze, cada uma com 18 côvados de altura por 12 côvados de circunferência. Também fez 2 capitéis de bronze fundido para colocar no alto das colunas. Cada capitel tinha 5 côvados de altura. Conjuntos de correntes entrelaçadas ornamentavam os capitéis no alto das colunas, 7 em cada capitel. Fez também romãs em 2 fileiras, que circundavam cada conjunto de correntes para cobrir os capitéis no alto das colunas. Fez o mesmo com cada capitel. Os capitéis no alto das colunas do pórtico tinham o formato de lírios, com 4 côvados de altura. Nos capitéis das 2 colunas, acima da parte que tinha formato de taça, perto do conjunto de correntes, havia 200 romãs enfileiradas ao redor. Ele levantou as colunas do pórtico do templo, deu o nome de Jaquim, a coluna ao sul, e de Boaz, a coluna ao norte. Os capitéis no alto tinham a forma de lírios. Assim se completou o trabalho das colunas. Fez o tanque de metal fundido, redondo, que media 10 côvados de diâmetro por 5 côvados de altura. Era preciso uma linha de 30 côvados para medir a sua circunferência. Abaixo da borda e ao seu redor havia 2 fileiras que continham, por côvado, 10 ornamentos em forma de cabeça fundidos em uma só peça com o tanque. O tanque ficava sobre 12 touros, cujas pernas traseiras eram voltadas para o centro. 3 touros se voltavam para o norte, 3 para o oeste, 3 para o sul e 3 para o leste. A espessura do tanque era de 1 palmo, cuja borda era como a borda de um cálice.
como uma flor de lírio. Tinha capacidade para 2.000 batos. Também fez 10 suportes de bronze. Cada um tinha 4 côvados de comprimento, por 4 côvados de largura e 3 côvados de altura. Os suportes eram feitos assim. Tinham placas laterais presas a armações. Nas placas, entre as armações, havia figuras de leões, bois e querubins. Sobre as armações, acima e abaixo dos leões e dos bois, havia grinaldas de metal batido. Em cada suporte havia 4 rodas de bronze com eixos de bronze, cada um com uma bacia apoiada em 4 pés e fundida ao lado de cada grinalda. No lado de dentro do suporte havia uma abertura circular com um côvado de profundidade. Essa abertura era redonda e, com a sua base, media 1,5 côvado. Havia esculturas em torno da abertura. As placas dos suportes eram quadradas, não redondas. As 4 rodas ficavam sob as placas e os eixos das rodas ficavam presos ao estrado. O diâmetro de cada era de 1,5 côvado. As rodas eram feitas com rodas de carruagens. Os eixos, os aros, os raios e os cubos eram todos de metal fundido. Cada suporte tinha 4 alças que se projetavam de cada um dos lados. No alto do suporte havia uma lâmina circular de 0,5 côvado de altura. Os apoios e as placas estavam fixados no altar do suporte. Irão esculpiu figuras de querubins, leões e palmeiras à superfície dos apoios e nas placas, em cada espaço disponível, com grinaldas ao redor. Foi assim que fez os 10 suportes. Foram todos fundidos nos mesmos moldes e eram idênticos no tamanho e na forma. Depois, ele fez 10 bacias de bronze, cada uma com capacidade de 40 batos, que mediam, cada uma, 4 côvados de diâmetro. Uma bacia para cada um dos 10 suportes. Ele pôs 5 suportes no lado sul do templo e 5 no lado norte. Pôs o tanque no lado sul, no canto sudeste do templo. Também fez as bacias, as pás e as bacias para aspersão. Assim, Hurão completou todo o trabalho de que fora encarregado pelo rei Salomão no templo do Senhor. As 2 colunas, os 2 capitéis em forma de taça no alto das colunas, os 2 conjuntos de correntes que cobriam os 2 capitéis, as 400 romãs para os 2 conjuntos de correntes, sendo 2 fileiras de romãs para cada conjunto de correntes que cobriam os 2 capitéis em forma de taça no alto das colunas, os 10 suportes com as 10 bacias, o tanque e os 12 touros debaixo dele, as panelas, as pás e as bacias para a aspersão. Todos esses utensílios que Hurão fez para o templo do Senhor, a pedido do rei Salomão, era de bronze polido. Foi na planície do Jordão, entre Sucote e Zaretã, que o rei os mandou fundir em moldes de barro. Salomão não mandou pesar estes utensílios. Eram tantos que o peso do bronze não foi determinado. Salomão também mandou fazer todos estes outros utensílios para o templo do Senhor: o altar de ouro, a mesa de ouro sobre a qual ficavam os pães da presença, os candelabros de ouro puro, 5 à direita e 5 à esquerda, em frente do santuário interno, as flores, as lâmpadas e os cortadores de pavio, que também eram de ouro, as bacias, os cortadores de pavio, as bacias para aspersão, as tigelas e os incensários, todos eles de ouro puro, as dobradiças de ouro para as portas da sala interna, isto é, o lugar santíssimo, e também para as portas do átrio principal. Terminada toda a obra que Salomão havia realizado para o templo do Senhor, ele trouxe tudo o que Davi, o seu pai, havia consagrado e o colocou com os tesouros do templo do Senhor, a prata, o ouro e os utensílios. 1 Reis 8. O transporte da arca para o templo. Então, o rei Salomão reuniu em Jerusalém as autoridades de Israel, todos os líderes das tribos e os chefes das famílias israelitas, para levarem de Sião, a cidade de Davi, a arca da aliança do Senhor. Todos os homens de Israel uniram-se ao rei Salomão por ocasião da festa, no mês de Etanim, que é o 7º mês.
Quando todas as autoridades de Israel chegaram, os sacerdotes pegaram a arca e a levaram com a tenda do encontro e com todos os utensílios sagrados que nela havia. Foram os sacerdotes e os levitas que levaram tudo. O rei Salomão e toda a comunidade de Israel, que se havia reunido a ele diante da arca, sacrificaram tantas ovelhas e tantos bois que nem sequer era possível contar. Os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor para o seu lugar no santuário interno do templo, isto é, no lugar santíssimo, e a colocaram debaixo das asas dos querubins. Os querubins tinham as asas estendidas sobre o local da arca e cobriam a arca e as varas utilizadas para o transporte. Essas varas eram tão compridas que as suas pontas podiam ser vistas do lugar santo, em frente do santuário interno, mas não de fora dele. Ali estão até hoje. Na arca havia somente as 2 tábuas de pedra que Moisés tinha colocado quando estava em Horobe, onde o Senhor fez uma aliança com os israelitas depois que tinham saído do Egito. Quando os sacerdotes se retiraram do lugar santo, uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam permanecer ali para desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor enchera o templo do Senhor. Então Salomão declarou: o Senhor disse que habitaria em uma nuvem escura. Na realidade, construí para ti um templo magnífico, um lugar em que habites para sempre. Depois, o rei virou-se e abençoou toda a Assembleia de Israel, que estava ali em pé, e disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que por suas mãos cumpriu o que com a própria boca havia prometido ao meu pai, Davi, quando lhe disse: desde o dia em que tirei Israel, o meu povo, do Egito, não escolhi nenhuma cidade das tribos de Israel para nela construir um templo em que esteja o meu nome. Escolhi, porém, Davi para governar Israel, o meu povo. O meu pai, Davi, tinha no coração o propósito de construir um templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel. O Senhor, porém, lhe disse: você fez bem em ter no coração o plano de construir um templo em honra ao meu nome. No entanto, não será você que o construirá, mas o seu filho, que procederá de você. Ele construirá o templo em honra ao meu nome. O Senhor cumpriu a sua promessa. Sou o sucessor do meu pai Davi e agora ocupo o trono de Israel, como o Senhor tinha prometido, e construí o templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Coloquei nele um lugar para a arca, na qual está a aliança do Senhor, a aliança que ele fez com os nossos antepassados quando os tirou do Egito. A oração de Salomão. Depois, Salomão pôs-se diante do altar do Senhor, diante de toda a Assembleia de Israel, levantou as mãos para o céu e orou: Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus, nem embaixo na terra. Tu que guardas a tua aliança de amor leal para com os teus servos que, de todo o coração, andam segundo a tua vontade. Cumpriste a tua promessa ao teu servo Davi, ao meu pai. Com a tua boca prometeste e com a tua mão a cumpriste, conforme hoje se vê. Agora, Senhor, Deus de Israel, cumpre a outra promessa que fizeste ao teu servo Davi, o meu pai, quando disseste: você nunca deixará de ter, diante de mim, um descendente que se assente no trono de Israel, se tão somente os seus descendentes tiverem o cuidado de, em tudo, andar diante de mim como você tem feito. Agora, ó Deus de Israel, que se conforme a palavra que falaste ao teu servo Davi, o meu pai. Mas será mesmo que Deus poderia habitar na terra? Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter-te. Muito menos este templo que construí. Ainda assim, atende à oração do teu servo e ao seu pedido de misericórdia, ó Senhor meu Deus. Ouve o clamor e a oração que o teu servo faz hoje na tua presença. Estejam os teus olhos abertos dia e noite para este templo, lugar do qual o disseste: o meu nome estará ali, para que ouças a oração que o teu servo fizer voltado para este lugar. Ouve a súplica por misericórdia do teu servo e de Israel, o teu povo,
quando orarem voltados para este lugar. Ouve dos céus, lugar da tua habitação, e quando ouvires, dá-lhes o teu perdão. Quando um homem pecar contra o teu próximo, tiver que fazer um juramento e vier jurar diante do teu altar neste templo, ouve dos céus e age. Julga os teus servos, condena o culpado, fazendo-lhe recair sobre a cabeça a consequência da sua conduta, e declara sem culpa o inocente, retribuindo-lhe conforme a inocência dele. Quando Israel, o teu povo, for derrotado por um inimigo por ter pecado contra ti, voltar-se para ti e glorificar o teu nome, orando e suplicando a ti neste templo, ouve dos céus e perdoa o pecado de Israel, o teu povo, e o traz de volta à terra que deste aos seus antepassados. Quando se fechar o céu e não houver chuva, por haver o teu povo pecado contra ti e o teu povo voltado para este lugar, orar e glorificar o teu nome e se afastar do seu pecado depois de o haveres castigado, ouve dos céus e perdoa o pecado dos teus servos de Israel, o teu povo. Ensina-lhes o bom caminho e envia chuva sobre a tua terra, que deste por herança ao teu povo. Quando houver fome ou infestação sobre a terra, pragas e fungos, gafanhotos migradores e gafanhotos devastadores, quando os inimigos sitiarem as cidades do teu povo, quando, em meio a qualquer aflição ou epidemia, uma oração ou súplica por misericórdia, por feita por um israelita ou por todo Israel, o teu povo, cada um sentindo as próprias aflições do coração e estendendo as mãos na direção deste templo. Então ouve dos céus o lugar da tua habitação. Perdoa e age, trata cada um de acordo com a sua conduta, visto que lhe conheces o coração. Sim, só tu conheces o coração humano. Assim, eles te temerão durante todo o tempo em que viverem na terra que deste aos nossos antepassados. Quanto ao estrangeiro que não pertence a Israel, o teu povo, e que veio de uma terra distante por causa do teu nome, pois ouvirão acerca do teu grande nome, da tua marca poderosa e do teu braço estendido, quando ele vier e orar voltado para este templo, ouve dos céus lugar da tua habitação e age conforme tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam, como faz Israel, o teu povo. E saibam que este templo que construí traz o teu nome. Quando o teu povo for à guerra contra os seus inimigos, por onde quer que tu o enviares, e orar ao Senhor voltado para a cidade que escolheste e para o templo que construí para o teu nome, ouve dos céus a sua oração e súplica por misericórdia e defende o direito do teu povo. Quando pecarem contra ti, pois não há ninguém que não peque, e ficares irado com eles e os entregares ao inimigo que os leve cativos para a sua terra, distante ou próxima. Se eles caírem em si na terra em que tiverem sido exilados, se arrependerem e lá suplicarem por misericórdia, pecamos, praticamos o mal e fomos perversos. Se lá eles se voltarem para ti de todo o coração, de toda a alma, na terra dos inimigos que os tiverem levado como cativos, e orarem voltados para a terra que deste aos seus antepassados, para a cidade que escolheste e para o templo que construí em honra ao teu nome, então, dos céus, lugar da tua habitação, ouve a sua oração e súplicas por misericórdia, e defende o direito deles. Perdoa o teu povo que pecou contra ti, perdoa todas as transgressões que cometeram contra ti, e faz que os seus conquistadores tenham misericórdia deles, pois são o teu povo e a tua herança que tiraste do Egito, da fornalha de fundição de ferro. Que os teus olhos estejam abertos para a súplica do teu servo e para a súplica de Israel, o teu povo, e que os ouças sempre que clamarem a ti. Pois tu os escolheste dentre todos os povos da terra, para serem a tua herança, como declaraste por meio do teu servo Moisés, quando tu, ó soberano Senhor, tiraste os nossos antepassados do Egito. Quando Salomão terminou a oração e a súplica por misericórdia ao Senhor,
Ele se levantou diante do altar do Senhor, onde tinha se ajoelhado e estendido as mãos para o céu. Pôs-se em pé e abençoou em alta voz toda a Assembleia de Israel, dizendo: Bendito seja o Senhor, que deu descanso a Israel, o seu povo, conforme tudo o que havia prometido. Não ficou sem cumprimento nenhuma de todas as boas promessas que ele fez por meio do seu servo Moisés. Que o Senhor, o nosso Deus, esteja conosco, assim como esteve com os nossos antepassados. Que ele jamais nos deixe nem nos abandone. Faça que, de coração, nos voltemos para ele, a fim de andarmos em todos os seus caminhos e obedecermos aos mandamentos, estatutos e ordenanças que ele deu aos nossos antepassados. Que as palavras da minha súplica ao Senhor tenham acesso ao Senhor, o nosso Deus, dia e noite, para que ele faça justiça ao seu servo e a Israel, o seu povo, conforme a necessidade de cada dia. Assim, todos os povos da terra saberão que o Senhor é Deus e que não há nenhum outro. Que vocês tenham um coração íntegro para com o Senhor, o nosso Deus, para viverem segundo os seus estatutos e obedecerem aos seus mandamentos, como acontece hoje. A dedicação do templo. Então, o rei e todo o Israel ofereceram sacrifícios ao Senhor. Salomão ofereceu em sacrifício de comunhão ao Senhor 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim, o rei e todos os israelitas fizeram a dedicação do templo do Senhor. Naquele mesmo dia, o rei consagrou a parte central do pátio, que ficava na frente do templo do Senhor, e ali ofereceu holocaustos, ofertas de cereal e a gordura das ofertas de comunhão, pois o altar de bronze diante do Senhor era pequeno demais para comportar os holocaustos, as ofertas de cereal e a gordura das ofertas de comunhão. Foi assim que Salomão, com todo Israel, celebrou a festa naquela data. Era uma grande multidão, gente vinda desde Lebo-Amate até o ribeiro do Egito. Celebraram-na diante do Senhor, o nosso Deus, durante 7 dias, estendendo-a por mais 7 dias, 14 dias no total. No 8º dia, Salomão despediu o povo. Eles abençoaram o rei e voltaram para casa jubilosos e com o coração alegre por todo o bem que o Senhor havia feito por Davi, o seu servo, e por Israel, o seu povo. Salmos 11. Para o mestre de música, Salmo de Davi. No Senhor me refugio. Como, então, vocês podem dizer-me, fuja como um pássaro para os montes? Vejam, os ímpios preparam os seus arcos, colocam as flechas contra as cordas, para das sombras atirarem, nos retos de coração. Quando os fundamentos são destruídos, que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus. Ele observa atentamente com os seus olhos, examina os seres humanos. O Senhor prova o justo, mas odeia o ímpio e aquele que ama a violência. Ele fará chover sobre os ímpios brasas ardentes e enxofre incandescente. Vento ressecante será a porção do cálice deles, pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os retos verão a sua face. Você acabou de acompanhar a Bíblia 365, lendo a história de Deus. Se você quer acompanhar com outra versão bíblica, registrar a sua leitura, dar sugestões, participar de nosso grupo no WhatsApp ou até mesmo fazer pedidos de oração, acesse sempre www.abiblia365.com.br. E lembre sempre, em leituras diárias, confortaremos e fortaleceremos a nossa fé.